creem? Vocês creem que se ela é a palavra de Deus, tudo que está escrito nela é verdade? Amém? E se todas as promessas e tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade, nós cremos, porque isso não é uma realidade na nossa vida. Já cremos, sabemos que é verdade. Será que é porque não lemos ou será que é porque não vivemos o que a palavra diz? Porque não vivemos. Então, a gente às vezes filtra aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que não é, e a gente acaba vivendo o Evangelho pela metade. E aí a gente recebe aquilo que Deus tem para nós pela metade. Quantos aqui gostam de passar por luta e por prova? Ninguém, não é verdade? Mas segundo a Bíblia, a luta e a prova é necessária. E se está na Bíblia é verdade, amém? Amém. Então a gente não deve fugir da prova. Amém? Amém. O que é que diz em Tiago 1,12? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Nós passamos por prova em todos os momentos da nossa vida. Se a gente não passou, está passando ou vai passar. Isso é uma realidade na vida do crente. E por que a gente passa por isso? Às vezes a gente não entende por quê. A gente acha que a prova é uma coisa ruim, é um castigo que a gente está sofrendo, é porque a gente pecou, é porque a gente fez alguma coisa de errado, porque a gente acha que de Deus só vem coisas boas. Não é verdade? Mas Deus precisa moldar o nosso caráter. Deus precisa nos fazer crescer espiritualmente. Deixar de ser meninos e passarmos a ser adultos espiritualmente. E como é que a gente cresce espiritualmente? É através das provas, das lutas. Porque no nosso dia a dia, amados, a gente tende a se acomodar. Zona de conforto. Então você vem todo domingo para a igreja, o pastor prega, dá uma palavra poderosa, você recebe e você põe em prática aquilo que o pastor pregou aqui? Será que você vive aquilo que o pastor ensinou aqui? Ou será que você volta para casa do mesmo jeito e continua a sua vida da mesma forma? Então, a prova é a maneira de Deus, é como se fosse o megafone de Deus. Ele chama a sua atenção e diz assim: ei, não é isso que eu quero de você, não é isso que eu tenho para você, não é essa vida aí anestesiada como você está. Então, é na hora da prova que a gente se liga mais em Deus. E a gente fica atento, e aí a gente consegue escutar o que é que Deus tem para falar, o que é que Deus quer de nós. E aí a gente se achega a Deus. Por que Deus nos criou? Para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos ter vivência com Ele. É só isso que Deus quer de nós. Comunhão. Mas a gente no nosso dia a dia, a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com o estudo, com a família. São tantas coisas que a gente às vezes tira só um tempinho. A maioria de nós, na hora de dormir, a gente ora, agradece a Deus pelo dia, já caindo de sono e adormece. Quanto tempo por dia você tira em comunhão com Deus? Então, às vezes, para que você tenha esses momentos preciosos com Deus, você precisa estar na luta. Porque na luta você lembra. A maioria de nós acaba usando Deus como um pneu de esteio. A gente só lembra que tem quando precisa. Não é verdade? Então, as lutas não são coisas ruins. Elas têm um valor para Deus. Então, quando Deus diz em Romanos 8, 28, todas as coisas procedem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo aquelas que parecem más, Ele reverte em bênção. Amém? Amém. Teologicamente, confiança e fé são sinônimos. Então, ter fé em Deus é confiar em Deus. Será que você realmente confia em Deus? Será? Deus diz que, quando Ele disse assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é feito o reino de Deus, Ele estava querendo nos comparar que nós devíamos ser como crianças. Como assim como criança? A criança, ela confia incondicionalmente. Tudo que os pais dizem a uma criança, ela toma aquilo por verdade. Não é verdade? Se você coloca a criança num lugar alto e diz assim, filho, pula, ele se joga. Ele não pula, ele se joga. Por quê? Porque ele confia que o pai não vai deixar ele cair. Ele não tem medo. Ele confia inteiramente no pai. Então, nós devemos ser como crianças. Nós devemos confiar totalmente em Deus. Então, fé é um compromisso de fidelidade com a palavra dada. Confiança absoluta em algo ou alguém. Então, ter fé é você ter confiança absoluta em Deus e nada mais. Não importam as circunstâncias. Você confia no que a palavra diz.
Você confia no que Deus disse. Você pode passar o maior problema que for, aquilo não te abala, porque você está firmado na rocha. Amém. Amém? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Como é que eu te dou um exemplo disso? Se o pastor sai de casa e diz para Vitória: filha, papai quando voltar vai trazer um urção de pelúcia para você. Algo que ela estava esperando há um tempão. Ela, como criança, vai passar o dia inteiro pensando nesse urso. Vocês duvidam disso? Na escola ela vai dizer para todos os amiguinhos: olha, hoje meu pai vai me dar um ursão enorme. Não é verdade? E ela vai chegar em casa e ela vai ficar já se imaginando brincando com o urso. Ela já vai imaginar o lugar onde ela vai guardar aquele urso. Se ela vai dormir agarrada com aquele urso. Ela vai passar um dia na expectativa. Ela já está com o urso? Não. Ela ainda não viu o urso. Mas ela confia na palavra que o pai dela deu. Não é verdade? A mesma forma funciona com Deus. Quando Ele te diz que algo é teu, se a Bíblia diz que aquilo é teu, te pertence, você precisa se apropriar disso. Da mesma forma que essa criança se apropria daquilo que o pai dela diz, porque confia. Amém. Como é que a gente confia em alguém? Quando a gente conhece essa pessoa. Se uma pessoa estranha que nunca viu a Vitória chegasse para ela e dissesse: olha, eu vou te dar um urso. Podia até ser que na inocência da criança ela acreditasse. Mas não é tão fácil acreditar em alguém que você não conhece. Quem é essa pessoa? Como é que eu vou saber se ela está falando a verdade? Então, para você confiar em Deus, primeiramente você precisa saber quem é Deus. Você precisa conhecer a Deus. E como é que você conhece a Deus? Pela palavra. Você conhece a Deus pela palavra, pela comunhão, pela vivência com Deus. Não é só vir na igreja no domingo. Isso não é suficiente para você conviver com Deus, para você ter intimidade com Deus e você vir a ter confiança em Deus. Não é verdade? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa se encher da palavra de Deus para que você possa se encher de fé e de confiança. Para que nos dias maus você possa estar firme. A gente se preocupa, a gente vai para a academia, a gente faz exercícios, a gente malha para fortalecer o nosso corpo. Não é verdade? A gente se alimenta bem para que a gente possa ter um bom funcionamento e não venha ficar doente. E como é que a gente alimenta o nosso espírito? A gente alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus. A gente alimenta o nosso espírito exercitando a fé. Então a gente precisa exercitar o nosso espírito, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual e a nossa carne milita contra o nosso espírito todos os dias. E quem é que está vencendo? Aquele que você alimenta mais. Não é verdade? Então, amados, a prova, ela não é um castigo, mas é uma forma de avaliação. Todos os dias você vem aqui, você escuta o pastor pregar, você em casa, eu creio que todos leem a Bíblia, estudam, aprendem. E você precisa passar para um próximo nível. Não é verdade? A gente cresce, são degraus espirituais, nós vamos crescendo em conhecimento. E como é que você vai passar de nível? Não é muito diferente da época da escola. Para a gente passar de nível, a gente precisa fazer uma prova para medir o nosso conhecimento, para ver se nós estamos preparados para irmos para outro nível. E com Deus não há jeitinho. Ou você estudou e está preparado, não tem como filar. Amém? Não tem como filar. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Nós não devemos fazer como nós éramos na época da criança. Ai meu Deus, tem prova hoje, e fica preocupado, nervoso, às vezes nem dorme, né? Não, as coisas de meninos já passaram. Não temos que pensar mais como meninos. A gente tem que ter certeza que durante a tempestade, durante as dificuldades, durante as provas, é que nós obtemos as revelações mais claras a respeito de Deus. É quando você mais se regozija em Deus. É quando você fica mais tempo em oração, mais tempo em comunhão. É quando você vai aprender a atravessar as provas por prazer e sem murmurar. Difícil, né? Mas não é impossível. Deus não pede nada que seja impossível. Quando os discípulos estavam no meio do lago, dentro do barco, numa tempestade,
O barquinho parecia que ia se desmontar inteiro pela força das ondas, né? Mas nesse momento, o que foi que eles viram? Jesus vindo andando sobre as águas. Veja que coisa gloriosa. Quando a gente está durante a prova, a gente não está sozinho. Quando a gente está na escola fazendo prova, está aquele silêncio, mas o professor não sai da sala. Ele fica ali, ó, de olho, no controle de tudo. Com Deus é a mesma forma. A gente não passa pela prova sozinho. Deus sempre está do nosso lado. E vocês disseram que creem que a Bíblia, a palavra de Deus, é verdadeira, amém? Eu vou trazer vários exemplos aqui de pessoas que passaram por provas, com certeza muito maiores do que as que eu passo e as que vocês passam. E todas elas, Deus estava com eles e eles saíram vitoriosos. Amém? Então, amados, apesar daquele barquinho estar ali no mar, balançando, e parecia que ia se despedaçar, o barco era o lugar mais seguro que eles tinham para estar. Se eles tentassem pular no mar, eles poderiam vir a se afogar. Então, apesar das circunstâncias, o barquinho era o lugar mais seguro para estar. O lugar que você deve estar é na prova. Não tente fugir da prova. Se você está na prova, ali é o lugar que Deus quer que você esteja. E ali é o lugar mais seguro para você estar. Amém? Nós não passamos sozinhos. Certa vez eu recebi um e-mail, eu nunca esqueço porque ele me marcou muito. E esse e-mail chamava-se Pegadas na Areia. Não sei se vocês já leram. Mas ele estava como se fosse numa praia com Deus e começava a passar por ele cenas da vida dele, né, durante toda a vida dele. E para cada momento da vida que ele passava, ele via 2 pegadas de areia na praia. E ele começou a perceber que nos momentos de luta, nos momentos de prova, só tinha um par de pegadas na areia. E ele chegou para Deus e disse: Deus, por que nos momentos mais difíceis da minha vida você me abandonou? E Jesus olhou para ele e disse: Filho, eu não te abandonei. Foi no momento da prova, no momento das lutas, que eu te carreguei nos braços. Amém. Quando você viu apenas um par de pegadas na areia, eram as minhas. Amados, quando nós estamos na prova, apesar de você não sentir, apesar de você não perceber, Deus está te carregando nos braços. Deus não te abandona um só minuto sequer. Amados, não tem coisa melhor do que você estar acolhido nos braços do Pai. Amém? Quando nossos filhos se machucam, caem, ou estão passando algum problema, um amiguinho bateu, para onde é que ele corre? Para o seu colo, porque ali ele se sente o quê? Protegido, acolhido, na verdade. É assim que nós estamos. Nós ficamos acolhidos no colo do Pai. E não há lugar melhor para se estar. Amém? É justamente nesses momentos mais difíceis que Ele está nos carregando nos braços. Assim, no meio da maior tempestade, nós podemos fazer como Jesus. Dormir. Lembra que diz Mateus 28, de 23 a 27. E estando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximaram, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Confiança. Jesus sabia que não era chegada a hora dele. Ele sabia os planos que Deus tinha na vida dele. Ele não temia a tempestade. Enquanto um barco estava lá sacudindo e aquelas ondas gigantescas, Jesus estava dormindo, porque ele confiava no Pai. Amém? Outro exemplo, Atos 12:1. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada, para que o guardassem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E o que é que Pedro fazia? Dormia. Ele dormia no meio da tempestade. Ele aprendeu com Jesus.
Naquele barquinho, enquanto eles estavam lá, que Jesus estava dormindo, ele estava junto com os outros discípulos, o quê? Morrendo de medo. Ele foi um dos que acordou Jesus. Senhor, Senhor, acorda, senão vamos perecer. Mas ele aprendeu com Jesus. E apesar dele saber que no dia seguinte estava marcado para ele ser o quê? Morto. Ele estava preocupado? Não, ele estava dormindo. Isso é confiança. Isso é fé. Vamos para Daniel 3:21. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgência era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sedraque, Mesaque e Abednego. E estes três, Sedraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém. Quem era esse 4º homem? Jesus. Amém. Só que ele não era o 4º homem. Ele era o primeiro, porque ele já estava lá esperando por eles. Amém, amados? Não importa a circunstância que você está vivendo no momento, se você está entrando numa fornalha de fogo ardente, se parece que não há mais solução, que todas as portas estão fechadas, Jesus está com você. Amém? Sempre há uma solução. Deus às vezes testa a nossa fé até o último minuto. Sabe quando parece que é nos 45 minutos do segundo tempo a bênção aparece? Ele está testando a tua fé, a tua confiança, Ele está te fortalecendo nele. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós temos o mau hábito de puxar tudo para nós, de queremos ter o controle da nossa vida. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não pode ter mais o controle da sua vida. A maioria de nós diz isso, mas só aceita Jesus como nosso Salvador e não como Senhor. Se vocês abrirem o dicionário e procurarem ver qual é o significado de Senhor, você vai entender o que eu estou dizendo. Senhor, Ele é dono. Você quando tem um Senhor, pensa nos escravos. Você não tem vontade própria. Você faz a vontade do seu Senhor. Só que Deus, por misericórdia, não nos tem como escravos. Amém? Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas, se você diz a Deus: Senhor, eu aceito você como meu Senhor e Salvador, você está dizendo a Ele: eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus desejos, porque eu sei que o que você tem para mim é muito melhor. Isso é confiança, amados, é fé. Mas a gente precisa perder o controle. Amém? Precisamos aprender a entregar o controle nas mãos de Deus. Para isso temos que ter fé. Amém? Vocês perceberam a quantidade de experiências sobrenaturais que as pessoas têm com Deus durante as provas? Porque quando você vê um problema na sua família, é um filho que está nas drogas, ou que está preso, ou é um marido que está no mundo, ou que está lhe traindo de repente, ou é um problema financeiro, você está sem trabalho, seja o que for a prova, a luta que você esteja passando, você crê que Deus está com você? Amém. Amados, a gente precisa aprender a estar com Deus, buscar a Deus em todo o tempo, não só nas provas. Será que a gente precisa estar sempre passando por prova para que a gente possa estar buscando a Deus? Lembrar de ter um tempo com Deus? Nós precisamos tirar um tempo do nosso dia. Tire o dízimo do seu dia e dê a Deus um tempo de qualidade, onde você pode adorar Ele, onde você pode ler a palavra, meditar. Se você diz assim: poxa, eu leio a palavra, mas eu não entendo nada.